Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2013. Saúde. Uberlândia está em estado de epidemia de dengue. Brasileiros procuram cada vez mais cirurgias plásticas em busca do corpo perfeito. Educação. Professores definem obras literárias do PAAS. Trânsito. Estudantes da UFO realizam um evento para conscientizar motoristas no trânsito. Hoje é sexta-feira, dia de cultura. Os detalhes da exposição Transpondo Olhares, que está em cartaz no Mercado Municipal. E no estúdio todas as informações sobre o stand-up comedy Fusarca. E tem também os cuidados na hora de contratar o serviço de transporte escolar. É a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. Uberlândia está em estado de epidemia de dengue. Já são 380 casos notificados. O número é o maior dos últimos 4 anos neste período do ano. A Secretaria Municipal de Saúde realizou hoje uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. A força-tarefa no combate ao mosquito transmissor da dengue em Uberlândia vai ser reforçada nos próximos meses. O número de casos suspeitos alertou a Diretoria de Vigilância em Saúde e foi decretado epidemia na cidade. A gente demorou para entrar, porque todas as cidades aqui da região já estavam em epidemia, né? Nós entramos quando nós fechamos o número de casos da 4ª semana do ano de 2013. Nós temos hoje 60 casos para cada 100 mil habitantes e na nossa curva endêmica do dengue dos últimos 7 anos, isso é considerado situação de epidemia. O número de notificações é o maior nos últimos 4 anos. Em 2010 foram 191 casos suspeitos. Em 2011 foram 128. Em 2012, 144 casos foram notificados. E neste ano já são 380 casos. O Brasil inteiro espera que a cada 2 anos a gente tenha um aumento do número de casos de dengue. Essa é uma ciclicidade que a doença apresenta no país e nesse momento Agora veja, nós entramos com 60 por 100 mil habitantes. Pode ser que a curva não seja mais ascendente, que ela tenda a se manter. E aí a gente vai ter uma epidemia que pode não ser de grandes proporções. O combate é feito principalmente no entorno das casas onde a doença foi notificada. Nós estamos fazendo raio, que é uma coisa muito importante. A cada caso suspeito, que nem é confirmado ainda, a gente faz o trabalho da bomba costal e isso é muito importante. E aí é que a gente precisa de saber dos casos notificados como suspeitos. Porque a cada caso suspeito notificado, nós vamos atrás e tentamos impedir que aquele mosquito que picou aquela pessoa que já está doente faça outras vítimas. A epidemia de dengue atinge todo o estado. O governo de Minas vai investir mais de 26 milhões de reais em ações para monitorar a doença. A atenção especial em toda a região está voltada para a dengue tipo 4. Existe circulação do 4 em outras regiões do país. Aqui nunca houve circulação. Nós podemos estar circulando mais de um sorotipo também. Então a gente vai pedir de vários pacientes para ver se o que está circulando é o 4 mesmo. Qualquer caso de dengue suspeito, ele deve ser tratado. E tem tratamento, não tem tratamento específico, mas a pessoa tem que ir ao médico, tem que fazer exame, tem que ver algumas condições hematológicas dela, né? Tem que ver número de plaqueta às vezes. Então, de qualquer forma, o paciente precisa ser tratado. Ele deve procurar um serviço de saúde, né? O nosso serviço público está à disposição, mas também no serviço privado. E ele deve ser cuidado como um caso de dengue e com o protocolo do Ministério da Saúde, porque aí é o Brasil inteiro fazendo a mesma coisa. Nesta época do ano, muitos pais estão procurando transporte escolar para os filhos e para contratar esse tipo de serviço requer uma atenção especial. E para falar sobre este assunto eu converso agora com Divino dos Santos, assessor de transportes da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Uma boa noite, Divino. Então, realmente os pais eles precisam estar atentos a alguns detalhes. Que detalhes são esses, Divino? O primeiro detalhe que os pais precisam estar atentos para contratar um transporte escolar, primeiro seria a plotagem, a programação visual, onde as vans vêm escrito ali escolar. O segundo item importante é se consta o selo de vistoria da CETRAN, que isso é colocado no vidro dianteiro do ônibus de fácil visualização. Mesmo quando você está distante, você consegue visualizar.
E quando você olha por dentro do selo, está ali então a data de validade dessa vistoria. E quanto é a validade mais ou menos desse selo? Ele é feito, essa vistoria é realizada de 6 em 6 meses. É importante ter esse selo, porque esse selo garante que foi feita uma vistoria. E como é que é essa vistoria? Sim, esse selo ele garante que essa van está no sistema, então ela está cadastrada na prefeitura, e para adquirir esse selo, então, a pessoa precisa se cadastrar, ela passa por um sorteio e aí é feita a vistoria, onde é verificado os itens de segurança do veículo, a idade desse veículo, o estado geral dele, se ele possui extintor, se ele possui o cinto de segurança em todos os assentos, se ele tem a trava de segurança nos vidros, porque ele não pode abrir para transportar a criança mais do que 15 centímetros, que a criança pode colocar o braço de fora e ocorrer algum acidente. Então isso é muito importante. Então para ele adquirir tem que passar por todo esse sistema para depois então a prefeitura liberá-lo para transportar as crianças nas escolas. E aí sim ele recebe esse selo. Sem esse selo ele não está autorizado. E se tiver com o selo vencido, também ele não está autorizado, ele tem que ser novamente vistoriado. E o que um pai deve fazer quando encontra um veículo de transporte desse sem o selo ou com o selo vencido? Primeira coisa é não contratá-lo, porque ele é considerado clandestino no sistema de transporte público de Uberlândia. Então ele não deve contratar e o segundo passo seria denunciá-lo, porque nós temos que tirar ele do sistema, pois ele pode provocar acidentes, pode ser uma van que não tenha a segurança adequada para transportar os seus filhos. Certo, e para contratar essas pessoas que prestam esse tipo de serviço, em Uberlândia existe uma certa limitação de vagas. Como é que funciona isso? Existe a lei em que para cada 1.250 habitantes, então uma van. Hoje gira em torno de 521, entre aquelas que são contratadas diretamente pela educação e aquelas que são particulares. Importante essas dicas porque os pais não podem colocar os filhos nas mãos de qualquer um, né? Com certeza, isso é muito perigoso, né, porque pode ocorrer um acidente, a pessoa pode nem ser habilitada, porque o transportador tem que ter carteira D, tem que ter 2 anos de experiência, algumas, no caso de até a quarta série do 1º grau, precisa de ter acompanhante. Então tudo isso é verificado pela prefeitura pela fiscalização de transporte, então nós estamos acompanhando isso. Agora, quando ele não tem esse selo, não tem a programação visual, ele não está no sistema. Então quer dizer que ele é clandestino e não está participando dessa fiscalização. Ok, muito obrigado pela entrevista, Divino. Veja como fica o tempo para este fim de semana. O tempo permanece nublado em grande parte do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, mais um dia de tempo instável com pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 20 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Confira o tempo em outras cidades da região. A previsão em Araguari é de sol entre nuvens pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva. Mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Patrocínio, o dia amanhece chuvoso. Tempo instável durante todo o dia. A mínima é de 20 graus. Céu parcialmente nublado pela manhã em Campina Verde. À tarde e à noite, previsão de chuva. A temperatura varia entre 22 e 31 graus. Em Abadia dos Dourados, o dia amanhece nublado. Pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Daqui a pouco, saúde. Brasileiros procuram a cada dia mais as cirurgias plásticas. A gente volta depois do intervalo. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. Esta é a melhor notícia do ano. Em 2012, mais 16 milhões e 400 mil brasileiros saíram da miséria. Isso foi possível porque o governo federal criou o Brasil Carinhoso para proteger crianças e jovens de até 15 anos de famílias extremamente pobres do Bolsa Família. Com o Brasil Carinhoso, chegaremos mais rápido a um Brasil sem miséria. Brasil Carinhoso, Brasil sem miséria. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro
Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Para orientar os motoristas sobre os cuidados que devem ter no trânsito, a equipe Baja do Cerrado, da Universidade Federal de Uberlândia e parceiros realizaram um evento no campus Santa Mônica. Alunos do curso de Engenharia Mecânica e Mecatrônica se reuniram para assistir palestras de conscientização no trânsito. Cerca de 150 estudantes se inscreveram para participar no encontro, que teve atividades durante todo o dia. Até o porco-espinho, mascote do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, participou do evento. Segundo este estudante, o objetivo foi conscientizar a população sobre acidentes, principalmente no período do Carnaval. A gente sabe que o próximo evento aí, feriado nacional, Carnaval, a gente sabe que é um agravante, acidente no trânsito. Inclusive os jovens estão muito sujeitos a esses acidentes, que são a maior parte da população. Então a gente fez esse evento para tentar dar uma conscientizada no pessoal mesmo. E para quem está de olho em uma vaga em um curso superior, precisa estudar e ler muito. E ontem à tarde, a Universidade Federal de Uberlândia promoveu um encontro de professores de literatura. Eles definiram a lista de livros do PAAS. Professores da rede pública e particular participaram da reunião no anfiteatro da UFO para ajudar a escolher os livros que irão cair no processo seletivo UFO-PAAS. A seleção é feita considerando principalmente o programa do ensino médio, né? Do primeiro, do segundo e terceiro ano. Então, normalmente a gente parte do início da literatura brasileira até os tempos de hoje e respeitando uma variedade de estilo. Então, normalmente nós fazemos dessa forma. Na lista pré-definida são 6 livros na segunda etapa e 8 para a terceira. 2 livros de cada etapa foram modificados. Tirar aqueles livros que estão mais antigos, né, há mais tempo, e colocar outros novos, obedecendo sempre o tipo de texto. Por exemplo, se é uma narrativa, coloca-se outra narrativa. Se é um livro de poesia, coloca-se outro livro de poesia, dentro desse esquema. Em busca do corpo perfeito, brasileiros estão cada vez mais se submetendo a cirurgias plásticas. Nos últimos anos, a procura pela lipoaspiração no país aumentou 130%. Veja na reportagem. Daiane se recupera de uma cirurgia que fez nesta semana. Além de colocar silicone nos seios, ela fez lipoaspiração nas costas e plástica na barriga. Para ela, as dores do pós-cirúrgico vão ser recompensadas pela beleza. Sempre tive vontade, não foi difícil, para mim foi uma vitória muito grande ter conseguido fazer isso e com o médico que foi. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2007 e 2011, o número de procedimentos teve um aumento de 43,9%. A cirurgia mais procurada foi a lipoaspiração, com um aumento de 130%. São pessoas simples que juntam o seu dinheiro, pegam o seu 13º, tudo e vem e faz a cirurgia. É normal. As linhas de crédito, foram criadas linhas de crédito. A pessoa chega num banco, quero fazer uma cirurgia. O banco financia aquilo para ela. Quando o assunto é cuidar do corpo, o Brasil é vice-líder no ranking de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Entre os pacientes, a maioria são mulheres com 30 anos que tiveram filhos e querem eliminar gorduras localizadas. A medicina trabalha em 3 pilares. Primeira, vida. Segunda, função. Terceira, beleza. Primeira, vida. Você, quando recebe um paciente, você tem que manter ele vivo. Segunda, função. Você tem que manter todo aquele funcionamento. E por último, a beleza. O que eu quero dizer com isso? Que um indivíduo que tem diabetes, hipertensão, que tem uma série de doenças, ele tem que pensar muito bem se ele pode fazer uma cirurgia plástica. Ele tem que, antes de ir ao cirurgião plástico, ele tem que chegar ao clínico, ao endocrinologista, ao cardiologista e falar: doutor, eu posso tomar uma anestesia? Eu posso fazer? Por isso, o médico orienta sobre as observações que devem ser feitas na hora de escolher o cirurgião. Procurar se informar. Se informe. Eu acho que não é vergonhoso
Eu tenho 27 anos de cirurgia plástica. Nunca um paciente chegou no meu consultório e perguntou: o senhor é médico? Deixa eu ver o seu documento. Ninguém cobra isso. Eu fui já cobrado mais na estrada saber se eu tenho minha carteira de motorista do que saber se eu sou médico. E isso envolve risco. O senhor é cirurgião plástico? Deixa eu ver se eu tenho um certificado. Se tem alguma coisa que me prova que você é um cirurgião plástico? Isso é uma coisa muito séria. Depois do intervalo, uma exposição contra um preconceito. A gente volta em instantes. O pessoal da sua rua não dá chance pra dengue, hein? Não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Os casos de dengue estão diminuindo, mas não deixa a prevenção de lado. O SUS treinou milhares de agentes de saúde para ajudar no combate. Receba-os bem. Conte também com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. Já faz tempo que a seca desafia governos e entristece os poetas. Por isso o Brasil tem investido como nunca em projetos de água para consumo e plantação. São 25 bilhões de reais em centenas de quilômetros de adutoras, barragens, 500 mil cisternas, novas áreas irrigadas e muito mais. Investe também como nunca em educação, emprego, crédito e em todas as regiões do Nordeste, que está ampliando as ações de emergência na seca atual. A seca sempre vai existir, mas o sertanejo vai poder se defender cada vez mais dela. O sertanejo é um cabra forte, só precisa de apoio. E vai ter cada vez mais. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFA é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. A Universidade Federal de Uberlândia divulgou o edital do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos do Instituto de Letras e Linguística. São oferecidas 58 vagas para o mestrado e 28 vagas para o doutorado, dividido em 3 linhas de pesquisa. As inscrições podem ser feitas entre os dias 4 de março e 3 de abril de 2013. Para mais informações, acesse o site www.ileo.ufo.br/ppgel ou pelo telefone 3239-4355. Acontece amanhã e no domingo no Teatro Rondon Pacheco o stand-up comedy Fusarca. E eu converso agora com o Vitor Barão, que é comediante e estudante de jornalismo e também vai participar da peça, né? Isso aí. Fusarca, esse nome, essa confusão, o que é isso? O que fala esse stand-up comedy? Eu acho que o nome ele veio bem a calhar assim, com a ideia do evento, né? Com a ideia desse show, que é trazer vários estilos de comédia, né? Estilos de comédia que estão aí em alta, né? Tanto na televisão quanto nos teatros aí, que é o estilo stand-up, né, que consagrou no Brasil aí, né, o pessoal do CQC trouxe isso aí para a grande mídia, e também os personagens, né, que já vem desde o Terça Insana, que era um espetáculo também que fez muito sucesso, que são personagens que também tem contextos com muita crítica, né, que passam desde o cotidiano até exageros da realidade, né, quebrando tabus aí de sexualidade, tudo, tem que o personagem ele traz isso. E são linguagens diferentes, né? O stand-up, o ator, ele não tem uma peruca, não tem uma maquiagem, né? No caso do personagem, ele tem esse outro recurso também, né? E a ideia é misturar, né? É trazer esses dois estilos e fazer o povo rir. E são vários personagens? Vai ter a Vó Doralina, vai ter o Mauzé, que são personagens bem legais, assim, que eu conheço tem muito tempo, que antes de eu participar, assim, como comediante também, eu já conhecia e achava muito engraçado, né? O Mauzé, que é o lado que vem desde o Caso dos Insanos, muito bem feito pelo David, né? Essa Vó Doralina foi feito pelo André, que foi o vencedor do primeiro Festival de Humor do Triângulo, que teve agora no final do ano passado, né? Então, são personagens bem legais, assim, que além do stand-up, são personagens que vão enriquecer bem
o evento. E quem são os atores que estão participando? Ó, se eu esquecer de alguém vai ser feio, cara. Mas é o David, que vai estar, o David Osborges, né? Que é o Zé da Sorte, né? Espia. O Rogério Morgado, que faz lá o degustação comigo. Vai ter o André Martins, né? Que é o que faz a Valdoralina. O Vitor Amar, de Uberaba. Acho que é isso, o Vitor Amar. É isso. E eu. E você? E o público interage em alguns momentos nesse espetáculo? Sim, tem uma participação, sim, mas não é o foco, né? O foco não é trazer pessoa da plateia, assim, é mais o personagem ou o comediante vai e às vezes pergunta uma coisa ou outra, assim, mas a plateia às vezes fica meio com medo disso aí, né? Você vai, às vezes joga a luz na plateia, todo mundo já esconde, já pega o telefone, né? Fica aquela coisa, mas é bom para mexer, assim, com a galera. Com a galera. Com a galera. A fono, né? Barão, você faz rádio, TV, internet, e aí, como é que faz para conciliar todos esses projetos? Você sabe, né? A gente mexe com comunicação, né? Tem que dar os pulos, né? A gente não pode fazer uma coisa só, né? E eu não me limito, assim, eu não sei se eu tenho, né? A comédia é uma coisa muito subjetiva, né? Vai aparecendo, na minha vida foi aparecendo naturalmente, né? Eu comecei a fazer projetos em TV e tudo, e o stand-up, internet também, né? E o stand-up ele vem como ele para mim é a forma mais crua de fazer comédia que existe, né? Você tá num palco sem recurso nenhum, sem edição, sem o caráter, sem esse fantasiaco de personagem, sem uma coisa muito que te prenda, né? O stand-up ele é muito cru, ele é muito aquilo lá, você tem que chegar e fazer rir do jeito que dá, né? Então é um desafio a mais que eu pego assim para fazer e também com aprendizado também, tá com esses grandes nomes aí, que é o David, o Rogério, o Vitor de Uberaba, que é uma revelação da comédia e da nossa região, ele é incrível, um cara muito engraçado e tá fazendo projetos com esse pessoal, é uma coisa que eu sei que eu levo para a internet, eu levo pro rádio, um aprendizado de palco, do ambiente de comédia, assim, que é muito rico, assim, e o Uberlândia está criando isso e eu fico muito honrado em estar dentro, assim, participar. O comediante, ele acaba sendo um pouco crítico também, né? Tem que ser, né? Funciona ali na hora, a comédia acaba... Eu vejo o humor assim, né? Lógico que o lance é fazer rir, claro, né? Mas eu vejo que ele tem uma característica de estar sempre afrouxando o limite, sabe? A sociedade ela tem os limites dela, que são os tabus, né? Que são as coisas que a gente acredita, que a gente leva com a gente no cotidiano, né? E o humor ele vem justamente para falar, será que é esse o limite? Será que a gente não pode ir mais além? Será que esse assunto a gente não pode falar? Será que a gente não pode falar mesmo? Ou será que a gente não está falando, deveria estar falando, né? E o humor ele traz isso de uma forma que faz pensar mais até, às vezes, do que só a notícia por si só, assim, né? Ele traz uma ironia, ele traz uma desconstrução já junto, que eu acho que é importante, acho que às vezes, faz abrir a mente, assim, eu acho legal. Acho que ele tem esse dever de vez em quando. Agora use o seu poder da comunicação e convida quem está em casa para poder ir lá assistir vocês esse final de semana. Galera, ó, você sabe que fazer rir é bom, né? Tipo, você que tem uma mulher aí, uma namorada, né? Você leva ela lá no Teatro Rondon Pacheco, dia 2 e 3 de fevereiro agora, né? Antes de levar ela pro jantar ali, ela já vai rir, vai estar tudo certo, entendeu? Pô, a família também, mamãe, papai, entendeu? Titio, cachorro, pode levar todo mundo. Vai ser a Fusar, que vai ser bem legal, dia 2 e 3 de fevereiro, 20 horas, no Teatro Rondon Pacheco. Tem um projeto também, a questão do leite, né? Sim, não se esqueça disso aí, né? Que aí é a meia entrada, né? No fim, ninguém paga inteira no negócio, né? A gente sabe disso aí. Então, se quem puder tá levando aí 1 litro de leite para pagar meia e ajudar o pessoal aí, é sempre uma coisa boa, né? Ok, beleza, Barão, muito obrigado pela entrevista. Isso, obrigado. E sucesso lá com a peça. Parece boa noite. Lá, beleza. Boa noite. Transpondo Olhares, esse é o nome da exposição com 16 travestis e transexuais na Galeria do Mercado Municipal de Uberlândia. O trabalho fotográfico, que tem como meta mostrar o ser humano e combater o preconceito social, chama a atenção. Confira. No contraste de cores e gestos, lembranças, histórias de vida, de opção sexual. A beleza de travestis e transexuais é traduzida nas lentes do fotógrafo Gilson Goulart. Na exposição Transpondo Olhares, impossível não reparar nas poses, na estética e na mensagem subliminar das 16 modelos.
Resultado do programa da Universidade Federal de Uberlândia, conhecido como Em Cima do Salto, Saúde, Educação e Cidadania, a exposição tenta desmistificar o preconceito, ainda tão real no dia a dia. É um olhar compartilhado, daí sim a ideia de colocar para as travestis um outro olhar, né? E quem vê a exposição também, né, vê com o seu olhar, e essa interação entre o público e essas imagens que é a produção de um outro sentido, né, para esse grupo de pessoas, que é a possibilidade da produção de um outro sentido. Laura estuda medicina e é estagiária no programa da UFO. Depois de ver os ensaios das modelos, foi conferir as fotos na exposição. De acordo com a estudante universitária, a interatividade social ajuda a quebrar tabus. Para a nossa formação médica é fundamental, porque essas questões de gênero, diversidade sexual, direitos humanos, elas não são muito discutidas no nosso ambiente acadêmico. Então a gente forma e não está preparado para atender esse público. Luciana é uma das modelos e ficou impressionada com a sutileza das fotos e com a postura de todas as participantes. Ficou para lá de satisfeita com o que viu na exposição. Pela primeira vez que eu vejo uma foto minha exposta, a gente fica surpresa, né? E imaginando o que as pessoas vão pensar. As pessoas que estão vindo visitar a exposição vão pensar dessa foto, né? Geralmente essas pessoas estão acostumadas a enfrentar olhares preconceituosos da sociedade, mas como assistimos na reportagem, aos poucos elas têm conquistado mais espaço e respeito. Mande sugestões, entre em contato conosco pelo telefone 34-3239-4338 ou na nossa página no Facebook. Com essas informações, o TVU Notícias de hoje termina por aqui. A gente volta na segunda-feira, sempre às 18h30. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Um ótimo final de semana para você.